Agora são 8h34. O Ministério da Saúde suspendeu nas últimas 3 semanas contratos com 7 laboratórios públicos nacionais para a produção de 19 medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Vamos repercutir essa notícia com o Alexandre Padilha, ele que é médico, infectologista, ex-ministro da Saúde no governo Dilma e ex-secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo na gestão Haddad. Bom, Alexandre Padilha, bom dia. Bom dia, é um prazer poder falar com vocês agora de manhã, ainda mais sobre um tema tão grave como esse. Verdade. Você viu que realmente os laboratórios aí, enfim, destinados, né, para fazer esse tipo de medicamentos, né, teve a suspensão, né, de projetos de parcerias para o desenvolvimento produtivo, né, destinado à fabricação desses remédios, e também tem contratos encerrados com 8 laboratórios internacionais também detentores de tecnologia, além de laboratórios particulares nacionais. É realmente um desmonte na saúde, né, Padilha? Exatamente isso. Primeiro, é uma notícia muito grave para cerca de 30 milhões de brasileiros que podem ser beneficiados por esses medicamentos. Tem medicamento para câncer, medicamento para doenças inflamatórias, medicamento para doenças raras, medicamento para doenças hematológicas. Segundo, é uma destruição de uma política. A parceria de desenvolvimento produtivo foi uma política criada nos governos Lula e Dilma. Eu era ministro da Saúde quando implementamos essa política, que é exatamente você pegar medicamentos cuja patente, a marca, a tecnologia dele é de uma indústria internacional, e você falar o seguinte para essa indústria: eu vou continuar garantindo esse medicamento para a população brasileira através do mercado público do SUS, desde que a indústria internacional aceite transferir a tecnologia e o conhecimento para um laboratório público brasileiro. Nessa forma, o medicamento passa a ser registrado no Brasil pelo laboratório público, a tecnologia é transferida, os empregos são gerados aqui no Brasil, e muitas vezes o laboratório público também tem uma parceria com alguma indústria nacional, um laboratório nacional privado, para garantir desde o começo escala de produção, transferência de conhecimento também. Ou seja, além de ser uma estratégia de garantia do medicamento para a população, é uma estratégia de desenvolvimento de empregos, tecnologia, da indústria de medicamentos no Brasil. Isso é muito importante porque um país não pode ficar dependente das decisões de uma matriz internacional que está na Europa, nos Estados Unidos, sobre a garantia da oferta de alguns medicamentos para a população brasileira. Muitas vezes, nós já assistimos recentemente, por exemplo, a falta de medicamentos para leucemia infantil no Brasil, inclusive na iniciativa privada, falta de medicamento, por exemplo, no tratamento da sífilis, inclusive na iniciativa privada, porque a indústria internacional que detém essa marca, a patente, toma uma decisão de parar a produção, de não fornecer para o mercado global, e o Brasil fica dependente e vulnerável em relação a isso. Então, Bolsonaro está atacando no curto prazo o sofrimento das pessoas, o risco da saúde das pessoas que sofrem com essas doenças, e destruindo uma política, uma estratégia de fortalecimento da indústria, do emprego e da tecnologia aqui no Brasil. Quer dizer, o risco de desabastecimento deve provocar mortes, de fato, né, Padilha? Esse é o risco imediato. Certamente o Ministério vai dizer que suspendeu do laboratório público, pode fazer uma contratação emergencial do laboratório privado internacional, pode até dizer que pode conseguir o mesmo preço, porque o preço é mais baixo, uma redução de até 30% nessa estratégia de desenvolvimento tecnológico. Só que o que a gente assistiu nos anos 90, por exemplo, foram situações como essa. No caso do Brasil, tem uma experiência grande, por exemplo, sobre a produção de insulina no Brasil, aonde se destruiu os laboratórios públicos, destruíram as indústrias nacionais, fizeram contratos de novo com as marcas internacionais, num primeiro momento com um preço similar, mas
2, 3, 4, 5 anos depois, a indústria começa a subir o preço, usa o esforço, a sua situação de monopólio, né, colocando em vulnerabilidade o fornecimento aos medicamentos e a própria sustentabilidade dessa oferta aqui no nosso país, né. O mais grave ainda, eu sou deputado federal agora, já preparamos um requerimento de informação questionando quais são os passos que o Ministério está tomando em relação a isso, porque nós estamos tendo uma situação no Brasil, desde quando começou o governo Bolsonaro, por exemplo, da instabilidade, da falta de medicamentos para transplantados, né? Tem gente com transplante de rim que precisa de imunossupressores, vai pegar na farmácia de medicamentos especiais, ficam com os governos estaduais, que não tem o medicamento porque o Ministério da Saúde parou a compra, parou a aquisição, usa como argumento que estava revendo contratos de licitação, mas deixa a população sem o medicamento. Nesses casos, algo similar deve estar acontecendo, porque não tem nenhum anúncio do Ministério de contratação emergencial desse medicamento, suspendendo a oferta à população, podendo gerar mortes, piora no tratamento das pessoas e, nesse caso, além disso, perda de empregos e produção industrial no Brasil. Aproveitando a sua presença, Padilha, eu queria que você falasse também da questão da vacinação, né? Como é que você tem acompanhado aí toda essa polêmica? Desde quando teve um golpe no país, nós começamos a assistir uma queda brutal das taxas de cobertura vacinal. Sempre existiu, na última década aí, com mais intensidade, algumas campanhas anti-vacinas, né? Eu, quando fui ministro da Saúde, por exemplo, nós fomos introduzir a nova vacina, a vacina para o HPV, público-alvo são meninas pré-adolescentes, tinha uma grande campanha já no Facebook, nas redes sociais, contra a vacinação. Só que mesmo com essas campanhas a gente conseguia manter altas taxas de cobertura, porque tinha incentivo do Ministério da Saúde, a garantia da distribuição da vacina, e uma forte ação de estímulo à unidade de base de saúde, o agente comunitário de saúde, estratégia de saúde da família, depois veio mais médicos. O que aconteceu de 2016 para cá, para cair as taxas de cobertura vacinal, né? Primeiro, o Ministério começou a ter uma instabilidade na oferta da vacina. Nós tivemos agora, no primeiro semestre desse ano, já no governo Bolsonaro, a interrupção, por exemplo, do fornecimento da vacina pentavalente, que reúne 5 tipos de doenças numa vacina só, que foi algo incorporado no SUS também, na nossa gestão na época no Ministério da Saúde, e essa interrupção faz com que muitas vezes a criança diminua a adesão, a equipe de saúde fica em dúvida quando que marca a vacinação, a gente comunitário de saúde fica em dúvida se faz a busca ativa ou não daquela criança que ele sabe que não está com o calendário vacinal em dia porque não sabe se vai ter a vacina, né? Eu continuo como médico, dando aula, acompanhando os meus alunos em unidade básica de saúde na região metropolitana de Campinas. Nós vivemos tanto ano passado, em 2018, quanto no começo desse ano, interrupção de oferta de vacinas, né? A vacina não chegou até o BS porque o Ministério da Saúde não garantiu o fornecimento. Então, esse é um impacto importante nessa baixa cobertura, né? A gente reduziu muita cobertura de vacina para sarampo, para pólio, fundamentalmente porque teve interrupção da oferta de vacina e o desestímulo, retenção de recursos, redução de recursos para as unidades de base de saúde. E soma-se a isso um movimento que tenta questionar tudo que é evidência científica, né? Tem um movimento internacional vinculado aos movimentos de ultradireita no mundo inteiro, que questiona evidências científicas, né? Questiona que a Terra é plana. O próprio Olavo de Carvalho, que é o guru do presidente, já deu entrevistas questionando a vacinação. Tanto que você percebe que o governo Bolsonaro estabeleceu como a sua única meta da saúde para os primeiros 100 dias retomar as campanhas de vacinação, mas você não vê o presidente da República falar um A sobre vacina. Já viu ele falar sobre suposto kit gay, já viu falar sobre armamento, já viu ele falar sobre tudo, né? Acabar com a cadeirinha, com a multa para a cadeirinha, com a punição para quem não usa a cadeirinha. Vários temas que impactam a saúde, mas ele não fala, não tem uma palavra dele sobre vacina, não coloca o ministro na cadeia nacional, ele mesmo
em cadeia nacional, ou seja, né, então a combinação de destruição das unidades de saúde, da atenção básica, do fim do mais médicos, interrupção da oferta da vacina, com um certo movimento que questiona tudo que tem de evidência científica no mundo. Perfeito, Padilha. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Muito obrigada. Um grande abraço, viu? Um grande abraço a todos os nossos ouvintes aí. Obrigada. Falamos aqui com o deputado federal Alexandre Padilha, ele que é médico infectologista e já foi ministro da Saúde.